Amanhece um novo dia, e, com ele, a oportunidade de se aproximar ainda mais de Deus. Neste início de manhã, faça uma pausa e permita que seu coração se acalme diante do Senhor. Hoje, recorde-se de Jesus em Mateus 9, caminhando entre enfermos e corações feridos, derramando cura e misericórdia. Hoje, Ele também deseja visitar a sua vida, o seu lar e tudo aquilo que te preocupa. Escutemos agora a palavra do Senhor contida no capítulo 9 do Evangelho segundo São Mateus, um caminho vivo de compaixão e misericórdia de Jesus. Nessas linhas, vemos o Senhor se aproximar dos doentes e sentar-se à mesa com pecadores e desprezados. Cada encontro é um gesto de cura e perdão, um lembrete de que Deus olha com ternura para os que sofrem e se sentem indignos. Que esta leitura desperte em nós a fé daqueles que ousaram tocar no manto de Jesus, a confiança dos que clamaram por sua ajuda, e a certeza de que, hoje também, o Senhor passa no meio de nós, para curar nossas feridas mais profundas e renovar nossa esperança. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9. Ao entrar Jesus numa barca e voltar para a sua cidade, trouxeram-lhe um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé daqueles que o traziam, Jesus falou com ternura e autoridade ao doente, dizendo que tivesse confiança, pois seus pecados estavam perdoados. Alguns mestres da lei pensaram em seu interior que aquilo era blasfêmia. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, mostrou que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, e ordenou ao paralítico que se levantasse, tomasse sua maca e fosse para casa. O homem se levantou e foi embora, e a multidão ficou admirada, dando glória a Deus por ter concedido tal autoridade aos homens. Seguindo o seu caminho, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe disse: "Segue-me." E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Mais tarde, enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores sentaram-se com ele e seus discípulos. Ao verem isso, alguns fariseus perguntaram aos discípulos por que o mestre comia com pessoas consideradas pecadoras. Jesus, ao ouvir, explicou que não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes, e recordou que o Senhor deseja misericórdia, e não apenas sacrifícios exteriores. Disse que não veio chamar os justos, mas os pecadores. Então se aproximaram os discípulos de João, e lhe perguntaram por que eles e os fariseus jejuavam, enquanto os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus respondeu que, enquanto o esposo está com os convidados, não faz sentido estarem de luto, mas chegará o momento em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ensinou também que ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, nem coloca vinho novo em odres velhos, indicando que a novidade do reino exige um coração novo e disposto. Enquanto falava dessas coisas, chegou um chefe da sinagoga, ajoelhou-se diante de Jesus, e lhe suplicou que fosse impor as mãos sobre sua filha, que acabara de morrer, confiando que ela viveria. Jesus se levantou e foi com ele, acompanhado de seus discípulos. No caminho, uma mulher que sofria de hemorragia há muitos anos aproximou-se por trás. Cheia de fé, tocou na orla do manto de Jesus, pensando que, só de tocá-lo, ficaria curada. Jesus voltou-se, olhou para ela e disse que tivesse ânimo, pois sua fé a havia salvado, e naquele momento ficou curada. Ao chegar à casa do chefe, Jesus viu as pessoas chorando e lamentando. Disse que se retirassem, pois a menina não estava morta, mas dormia. Riram dele. Porém, depois que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre espalhou-se por toda aquela região. Ao sair dali, 2 cegos o seguiram, gritando e pedindo compaixão. Ao entrar Jesus numa casa, eles se aproximaram, e ele lhes perguntou se realmente acreditavam que podia fazer aquilo por eles. Ao responderem que sim, Jesus tocou seus olhos, e disse que se fizesse conforme a fé deles, e seus olhos se abriram. Jesus recomendou que não divulgassem, mas eles, cheios de alegria, espalharam sua fama por toda aquela região. Enquanto saíam, trouxeram-lhe um homem mudo, possuído por um espírito mau. Jesus expulsou o espírito, e o mudo começou a falar. A multidão se admirava, dizendo que nunca se tinha visto algo assim em Israel. Mas alguns fariseus afirmavam que Jesus expulsava os demônios pelo chefe deles. Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa nova do reino,
e curando toda enfermidade e doença. Ao ver as multidões, compadecia-se profundamente, pois estavam cansadas e dispersas como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, e os convidou a pedir ao Senhor da colheita que enviasse mais operários para a sua messe. Senhor Deus, nesta manhã me apresento diante de ti como estou. Venho com o coração aberto, com forças às vezes cansadas, mas com a esperança colocada em Jesus. Esse Jesus que, em Mateus 9, caminha entre doentes, paralíticos, cegos e pessoas feridas por dentro e por fora, olhando a todos com compaixão. Assim quero começar este dia, olhando para ti, Senhor, como minha única fonte de cura, consolo e nova oportunidade. Aqui estou, Senhor, no início desta manhã, talvez ainda carregando o peso dos dias passados, situações que não entendo, dores no corpo e na alma, preocupações com minha família, com o trabalho e com o futuro. Mas ao lembrar de Mateus 9, lembro também que, quando tu passas, nada permanece igual. Onde tu entras, a doença cede, a culpa se quebra, o medo se silencia e a desesperança se transforma em fé. Por isso hoje me aproximo de ti, Jesus, não como alguém perfeito, mas como aquele paralítico levado numa maca, sem forças para chegar sozinho, sustentado pela fé. Senhor, nesta oração da manhã, eu te digo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha para minhas feridas mais profundas, aquelas que ninguém vê, e toca-as com tua mão poderosa. Que esta manhã seja um novo começo para mim, não apenas no relógio, mas no coração. Eu te convido, Jesus, a entrar em minha casa, em meus pensamentos e emoções. Senta-te à mesa da minha vida e transforma tudo com tua presença. Consagro a ti este dia, cada passo, cada decisão, cada conversa. Que esta oração de cura e misericórdia não seja apenas palavras, mas um encontro real contigo, Jesus vivo, que continua curando, perdoando e levantando os caídos. Amanhece um novo dia, e, com ele, a oportunidade de se aproximar ainda mais de Deus. Neste início de manhã, faça uma pausa e permita que seu coração se acalme diante do Senhor. Hoje, recorde-se de Jesus em Mateus 9, caminhando entre enfermos e corações feridos, derramando cura e misericórdia. Hoje, Ele também deseja visitar a sua vida, o seu lar e tudo aquilo que te preocupa. Escutemos agora a palavra do Senhor contida no capítulo 9 do Evangelho segundo São Mateus, um caminho vivo de compaixão e misericórdia de Jesus. Nessas linhas, vemos o Senhor se aproximar dos doentes e sentar-se à mesa com pecadores e desprezados. Cada encontro é um gesto de cura e perdão, um lembrete de que Deus olha com ternura para os que sofrem e se sentem indignos. Que esta leitura desperte em nós a fé daqueles que ousaram tocar no manto de Jesus, a confiança dos que clamaram por sua ajuda, e a certeza de que, hoje também, o Senhor passa no meio de nós, para curar nossas feridas mais profundas e renovar nossa esperança. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9. Ao entrar Jesus numa barca e voltar para a sua cidade, trouxeram-lhe um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé daqueles que o traziam, Jesus falou com ternura e autoridade ao doente, dizendo que tivesse confiança, pois seus pecados estavam perdoados. Alguns mestres da lei pensaram em seu interior que aquilo era blasfêmia. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, mostrou que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, e ordenou ao paralítico que se levantasse, tomasse sua maca e fosse para casa. O homem se levantou e foi embora, e a multidão ficou admirada, dando glória a Deus por ter concedido tal autoridade aos homens. Seguindo o seu caminho, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe disse: "Segue-me." E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Mais tarde, enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores sentaram-se com ele e seus discípulos. Ao verem isso, alguns fariseus perguntaram aos discípulos por que o mestre comia com pessoas consideradas pecadoras. Jesus, ao ouvir, explicou que não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes, e recordou que o Senhor deseja misericórdia, e não apenas sacrifícios exteriores. Disse que não veio chamar os justos, mas os pecadores. Então se aproximaram os discípulos de João, e lhe perguntaram por que eles e os fariseus jejuavam, enquanto os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus respondeu que, enquanto o esposo está com os convidados,
Não faz sentido estarem de luto, mas chegará o momento em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Ensinou também que ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, nem coloca vinho novo em odres velhos, indicando que a novidade do reino exige um coração novo e disposto. Enquanto falava dessas coisas, chegou um chefe da sinagoga, ajoelhou-se diante de Jesus, e lhe suplicou que fosse impor as mãos sobre sua filha, que acabara de morrer, confiando que ela viveria. Jesus se levantou e foi com ele, acompanhado de seus discípulos. No caminho, uma mulher que sofria de hemorragia há muitos anos aproximou-se por trás. Cheia de fé, tocou na orla do manto de Jesus, pensando que, só de tocá-lo, ficaria curada. Jesus voltou-se, olhou para ela e disse que tivesse ânimo, pois sua fé a havia salvado. E naquele momento ficou curada. Ao chegar à casa do chefe, Jesus viu as pessoas chorando e lamentando. Disse que se retirassem, pois a menina não estava morta, mas dormia. Riram dele. Porém, depois que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre espalhou-se por toda aquela região. Ao sair dali, 2 cegos o seguiram, gritando e pedindo compaixão. Ao entrar Jesus numa casa, eles se aproximaram, e ele lhes perguntou se realmente acreditavam que podia fazer aquilo por eles. Ao responderem que sim, Jesus tocou seus olhos, e disse que se fizesse conforme a fé deles, e seus olhos se abriram. Jesus recomendou que não divulgassem, mas eles, cheios de alegria, espalharam sua fama por toda aquela região. Enquanto saíam, trouxeram-lhe um homem mudo, possuído por um espírito mau. Jesus expulsou o espírito, e o mudo começou a falar. A multidão se admirava, dizendo que nunca se tinha visto algo assim em Israel. Mas alguns fariseus afirmavam que Jesus expulsava os demônios pelo chefe deles. Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa nova do reino, e curando toda enfermidade e doença. Ao ver as multidões, compadecia-se profundamente, pois estavam cansadas e dispersas como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, e os convidou a pedir ao Senhor da colheita que enviasse mais operários para a sua messe. Senhor Deus, nesta manhã me apresento diante de ti como estou. Venho com o coração aberto, com forças às vezes cansadas, mas com a esperança colocada em Jesus. Esse Jesus que, em Mateus 9, caminha entre doentes, paralíticos, cegos e pessoas feridas por dentro e por fora, olhando a todos com compaixão. Assim quero começar este dia, olhando para ti, Senhor, como minha única fonte de cura, consolo e nova oportunidade. Aqui estou, Senhor, no início desta manhã, talvez ainda carregando o peso dos dias passados, situações que não entendo, dores no corpo e na alma, preocupações com minha família, com o trabalho e com o futuro. Mas ao lembrar de Mateus 9, lembro também que, quando tu passas, nada permanece igual. Onde tu entras, a doença cede, a culpa se quebra, o medo se silencia, e a desesperança se transforma em fé. Por isso hoje me aproximo de ti, Jesus, não como alguém perfeito, mas como aquele paralítico levado numa maca, sem forças para chegar sozinho, sustentado pela fé. Senhor, nesta oração da manhã, eu te digo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha para minhas feridas mais profundas, aquelas que ninguém vê, e toca-as com tua mão poderosa. Que esta manhã seja um novo começo. Para mim, não apenas no relógio, mas no coração. Eu te convido, Jesus, a entrar em minha casa, em meus pensamentos e emoções. Senta-te à mesa da minha vida, e transforma tudo com tua presença. Consagro a ti este dia, cada passo, cada decisão, cada conversa. Que esta oração de cura e misericórdia não seja apenas palavras, mas um encontro real contigo, Jesus vivo, que continua curando, perdoando e levantando os caídos. Pai, nesta manhã quero reconhecer que não estou sozinho. Antes mesmo de eu abrir os olhos, tu já velavas o meu descanso. Antes de eu pronunciar uma única palavra, tu já conhecias meus pensamentos e minhas preocupações. E assim como em Mateus 9 caminhavas pelas cidades e aldeias, entrando nas casas, olhando rostos cansados e corações abatidos, hoje creio que também passas pela minha vida, pelo meu lar, por cada canto onde há necessidade de cura e misericórdia. Tua presença não é um conceito distante, é uma realidade viva. Tu estás aqui comigo neste exato momento. Obrigado.
Senhor, porque tua bondade se renova como a luz da manhã que vai vencendo a escuridão. Assim como o sol atravessa as nuvens e ilumina pouco a pouco cada lugar, assim também teu amor entra nas áreas escuras do meu coração, onde há medo, dúvidas e lembranças que ainda doem. Em Mateus 9, quando olhavas para as multidões, não as vias como números nem como problemas, mas como ovelhas sem pastor, e teu coração se comovia. Hoje quero crer que tu me olhas da mesma forma, com compaixão, paciência e ternura. Senhor, quero reconhecer tua bondade nos detalhes do dia a dia, na oportunidade de respirar, nas forças que ainda tenho, na família que me cerca, no trabalho que realizo e até nos desafios que enfrento. Tu és bom, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Tu és fiel, mesmo quando eu vacilo. Ao ler Mateus 9 e ver o paralítico se levantando, a mulher sendo curada, a menina voltando à vida e os cegos recuperando a visão, lembro que tua bondade não é teoria, é ação, é poder que transforma a realidade. Reconheço-te como o médico divino que não toca apenas o corpo, mas também cura as feridas da alma. Hoje faço minha aquela palavra: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Não venho a ti fingindo estar bem, venho como estou, necessitado de cuidado, consolo e direção, confiando que teu coração se alegra quando confio em tua misericórdia. Jesus, obrigado porque tua presença está acima das minhas emoções. Mesmo quando não te sinto, tu permaneces perto. Mesmo quando a oração parece silenciosa, tu continuas ouvindo. Assim como entraste na casa do chefe da sinagoga quando tudo parecia perdido, entra hoje nos lugares da minha vida, onde já não vejo saída. Que esta manhã seja marcada pela certeza de que tua bondade me acompanha, vai adiante de mim e me sustenta por trás. Senhor, ao olhar para este novo dia que começa, quero vê-lo como uma página em branco, que tu me consintes por pura misericórdia. O ontem já passou, com seus acertos e erros, lágrimas e sorrisos, mas hoje amanheceu de novo, e com este amanhecer também se renovam tuas oportunidades sobre mim. Assim como em Mateus 9 cada encontro teu se transformava num novo capítulo na vida das pessoas, creio que hoje também pode ser um novo capítulo para mim, escrito por tuas mãos de amor. Obrigado, Senhor, pelo simples fato de estar vivo. Obrigado por poder me levantar, falar contigo, e ter a chance de mudar, crescer e tentar novamente. Muitas vezes fico preso ao que não deu certo, ao que me feriu, ao que não compreendi. Mas hoje quero agir como aquela mulher de Mateus 9, que mesmo carregando 12 anos de sofrimento, levantou-se e buscou um encontro contigo. Ela não ficou paralisada pelo passado. Creio que um simples toque em teu manto poderia mudar tudo. Assim quero viver este dia, não preso ao que foi, mas cheio de fé no que tu podes fazer. Obrigado, Jesus, pelos pequenos detalhes que tantas vezes não valorizo, pelo ar que respiro, pelo teto que me cobre, pelo alimento que chega à minha mesa, pelas pessoas que colocaste ao meu lado, inclusive aquelas relações desafiadoras que me ensinam a crescer em paciência e amor. Quero aprender a agradecer não apenas pelos grandes milagres, mas também pelas pequenas provas do teu cuidado diário. Assim como o povo em Mateus 9 se maravilhava ao ver o paralítico andar, a menina se levantar e o mudo falar, eu também quero voltar a me maravilhar. Não quero me acostumar com tuas bênçãos, Senhor. Muitas vezes acordo já pensando nos problemas do dia, contas, decisões difíceis, questões de saúde, conflitos familiares. Mas hoje, antes de tudo isso, quero colocar a gratidão em primeiro lugar. Em Mateus 9, tu nunca deixaste ninguém da mesma forma. Sempre deixavas uma marca de consolo, restauração e esperança. Peço-te que deixes essa marca também em mim hoje, que este dia carregue a marca da tua presença. Obrigado, Jesus, porque cada manhã é uma nova oportunidade de me aproximar mais de ti, confiar mais, obedecer mais e amar mais. Pai Celestial, ao recordar Mateus 9 e todos os milagres que realizaste, lembro também de tantos homens e mulheres da Bíblia que enfrentaram provas, doenças e injustiças, mas encontraram em ti força para continuar. Vejo Pedro, com suas falhas e medos, sendo sustentado por ti. Vejo Daniel, protegido no meio do perigo. Vejo José, transformando dor em propósito. E ao olhar para eles, encontro esperança para a minha própria história. Assim como não soltaste Pedro, não me soltes. Assim como fechaste a
boca dos leões para Daniel, fecha tudo aquilo que tenta roubar minha paz. Assim como levantaste José no tempo certo, levanta-me também, Senhor. Que eu creia que tu estás escrevendo uma história que não termina na dor, mas na restauração. Jesus, que nesta manhã eu na minha vida a esses testemunhos da Escritura, não como histórias distantes, mas como sinais vivos do que tu continuas fazendo hoje. Ainda levantas os que caem, ainda guardas os que confiam, ainda transformas dor em bênção. Por isso, mesmo que minhas circunstâncias não mudem imediatamente, escolho crer que tua cura e tua misericórdia já estão em ação. Senhor, também coloco diante de ti cada área da minha vida que precisa de direção, proteção e transformação. Guia-me em minhas decisões, no trabalho, na vida financeira e familiar. Cuida do meu lar, restaura relacionamentos, traz paz onde há conflito. Molda meu coração, cura feridas internas, quebra correntes do passado e transforma meu interior. Pai, nesta manhã levanto minha voz em intercessão por todos os que sofrem, os doentes, os angustiados, os desempregados, os que vivem à margem, os que perderam a esperança. Que tua misericórdia alcance hospitais, lares, ruas e nações. Que muitos possam experimentar teu toque, teu consolo e tua restauração. Senhor amado, transforma não apenas minhas circunstâncias, mas também meu caráter. Renova minha mente, ensina-me a viver segundo tua vontade. Que minhas palavras, atitudes e escolhas reflitam que tua cura e misericórdia tocaram minha vida. Pai, ao chegar ao final desta oração da manhã, meu coração só pode dizer: obrigado. Obrigado porque não falo com o Jesus do passado, mas com o Cristo vivo que ainda caminha entre nós. Entrego-te este dia, meus passos, decisões e encontros. Que tudo seja marcado pela tua presença. Abençoa também todos os que oram comigo agora. Que encontrem paz, consolo, força e esperança. Que esta oração continue ecoando ao longo do dia, lembrando-nos de que tu és fiel. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sino para receber mais orações. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja doente, triste ou precisando de um abraço da misericórdia de Jesus. Escreva também seus pedidos de oração e testemunhos. Obrigado por orar conosco. Que Jesus, com sua cura e misericórdia, acompanhe cada passo do seu dia, fortaleça seu coração e encha seu lar de paz. Que Deus o abençoe abundantemente.